Fala rapaziada, tudo bem? Professor Carlos Bona, mais uma vez aqui com vocês para falar sobre um assunto muito interessante, falar sobre a inteligência para jogar futebol, né? Ou seja, como um jogador de futebol raciocina. A gente não vai entrar aqui no mérito exatamente da questão técnica, né? Mas sim no mérito prático, ou seja, né, os jogadores que conseguem jogar em alto nível, raciocinar muito rápido e ao mesmo tempo render, né? Então essa discussão toda veio através de uma conversa informal com alguns amigos, onde esses amigos presenciaram alguns jogadores dando entrevista e acharam que os jogadores não tinham uma inteligência para falar, né? Muito bem. Se a gente parar para pensar friamente, o jogador tem uma inteligência muito grande para jogar futebol, né? Então, um jogador de futebol raciocina muito rápido. E eu queria fazer aqui com vocês, para abordar o assunto, uma analogia, uma comparação. Se a gente pegar os corredores de Fórmula 1, em termos de dirigibilidade, eles são totalmente diferentes do que qualquer outra pessoa que dirige no planeta. Eles são os melhores. Se você pegar eles dirigem totalmente diferente. Eu não sei exatamente se são 20 corredores, se são 20 carros que disputam uma corrida, ou se são 20 que só participam da corrida, que se classificam para participar da corrida, né? Mas enfim, eles são totalmente diferentes. E jogador de futebol é a mesma coisa. Para um jogador, para um atleta conseguir chegar a render em alto nível, ele tem que ser diferente, ele tem que ter algo de diferente. E o poder de raciocínio dele é bem diferente. Eu tive o prazer na minha carreira de trabalhar com grandes atletas, atletas que realmente fizeram a diferença aí em termos de competitividade. Então se a gente parar para pensar, Ronaldo, Roberto Carlos, o próprio Zico, o Alex, e enfim, muitos jogadores que raciocinavam diferente, raciocinavam muito rápido, né? Então dentro disso, a gente tem também aquele jogador que é diferente dos próprios jogadores, né? Então na Fórmula 1 tem aqueles corredores que conseguem se classificar para a corrida, alguns ficam de fora. Aqueles que conseguem se classificar vão disputar a corrida e tem aquele que ganha a corrida. Então aquele que ganha foi o que teve o melhor raciocínio, foi o que teve a melhor estratégia, foi aquele que conseguiu pensar melhor, conseguiu ser melhor que os outros. Mas não quer dizer que os outros sejam iguais à população normal. E se a gente for pensar no jogador de futebol, é a mesma coisa. Nós temos muitas equipes de futebol, algumas que fazem competição de alto nível, outras que fazem competição com um nível um pouco menor, mas todos esses jogadores que chegam a nível competitivo, eles são diferentes da maioria que jogam futebol, né? Então, às vezes a gente pensar ou dizer que jogador que joga no final de semana, né, que a gente conhece como várzea, né? Esses jogadores eles são iguais, não são iguais aos jogadores competitivos, aqueles profissionais, né? É muito difícil a gente dizer que um jogador de várzea vai jogar num time profissional. Quando ele chega para ser um profissional, é totalmente diferente a vida dele, né? Para começar, já um atleta profissional, ele treina todos os dias, ele tem uma vida atlética diferente. Enfim, eu tenho uma historinha para ilustrar para vocês aqui. Eu tive o prazer, o privilégio, como eu já disse, de trabalhar com grandes jogadores, e um deles é o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo foi esse jogador competitivo de alto nível que fez a diferença, conseguiu ganhar a Copa do Mundo para o Brasil, enfim, né? Tem histórias maravilhosas dele em termos competitivos, mas uma das histórias que eu tenho com ele para a gente poder expressar, para a gente poder ver como ele raciocinava diferente, teve um jogo de Libertadores no Pacaembu e o Ronaldo ele foi para um lance, né? Ele entrou na área marcado, então ele passou o pé em cima da bola, puxou a bola do lado e chutou para o gol. Tinha uma cobertura, essa cobertura interceptou o chute dele, mas vamos imaginar quanto tempo dura esse lance? Não dura 5 milésimos de segundo, talvez, eu não sei dizer exatamente, mas é um lance muito rápido, muito rápido. E aí, terminando o jogo, nós fomos fazer o trabalho regenerativo, fomos fazer a crioterapia, né, com o Ronaldo, e aí eu comentei com ele lá, né, o lance. Eu falei, puxa Ronaldo, você fez tudo certo, você limpou o lance e bateu pro gol, o cara interceptou na hora exata, né?
Ele virou para mim e falou, eu errei. Eu falei, mas como você errou? Você fez o que tinha que ser feito, na minha cabeça, né? O Ronaldo virou e falou, não, eu errei. Eu deveria ter limpado o lance e só colocado o meu pé, ao invés de chutar. O jogador, na verdade, ele ia bater no meu pé e ia ser pênalti. Então a gente ia conseguir um pênalti e ia conseguir o gol. Então, para a gente entender que na cabeça de um jogador profissional, ele tem pelo menos 4 ou 5 opções, ele cria essas opções dentro da cabeça dele. Então, assim, para você entender como eles pensam rápido, como eles raciocinam muito rápido. Então, assim, do tempo de ele receber essa bola para ele poder executar o lance, é muito rápido tudo. E ele tinha ali 4 ou 5 jogadas criadas na cabeça dele para poder ter o melhor, fazer o melhor. Então a tomada de decisão do jogador é muito diferente. A tomada de decisão do jogador é algo que é extremamente importante. Então, para a gente poder ilustrar para vocês um pouco mais, tem uma matéria que a gente vai estar passando o link para vocês aí, bem interessante, falando sobre isso, né? Uma matéria que a Globo colocou aí no ar e eu achei fantástico, né? Então é bem legal isso daí. E enfim, né? Vamos ver a matéria que vai ser bem bacana, e para as pessoas que realmente só assistem jogo pela televisão, né, tem uma visão às vezes, aquela visão de torcedor só, né, e não consegue enxergar um todo, pensa um pouquinho diferente. O jogador, ele pensa diferente, ele não é burro, ele raciocina muito rápido, ele é inteligente e realmente começa a pensar um pouco diferente. Fiquem com Deus, até a próxima, abraço.